Bom dia, são 8 horas e 14 minutos, segunda-feira, 17 de março. Essa é a TV Senado, eu sou Dinalva Ferreira e você assiste agora ao Senado em Dia. O projeto quer garantir recursos para a prevenção de doenças e pragas na agropecuária. O Congresso pretende regulamentar crime de terrorismo até os Jogos da Copa. Empresas de telefonia poderão ter que identificar chamadas de celular da mesma operadora. A audiência esta manhã na Comissão de Meio Ambiente debate Floresta Nacional de Brasília. E na entrevista desta segunda-feira, a proposta que vai separar as contas de água e esgoto. O plenário do Senado deve discutir nesta semana um projeto que pretende facilitar o convívio entre pais presos e seus filhos. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Tiago Tibúcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Dinalva. O projeto de lei da Câmara deve ser votado aqui no plenário do Senado amanhã. Ele visa assegurar o acesso gratuito à justiça a pais ou mães privados de liberdade nos processos de destituição do poder familiar. Esses pais devem ser, por exemplo, citados pessoalmente nesses processos. O texto também garante que a condenação criminal não implica a destituição automática do poder familiar, exceto quando o crime for doloso, praticado contra o próprio filho ou filha. O projeto também garante a convivência entre os pais e as crianças, mesmo quando elas estiverem sob tutela do Estado. Dinalva. Obrigada, Tiago. E logo mais às 11 da manhã haverá sessão especial do Senado para homenagear a Ordem Demolei. A Ordem é uma sociedade de princípios filosóficos para garotos dos 12 aos 21 anos. Está na pauta de amanhã da Comissão de Assuntos Econômicos o projeto que visa garantir recursos para a prevenção de doenças e pragas na agropecuária. Apesar de ter recebido um primeiro parecer contrário do senador José Pimentel, relator da matéria, um acordo fechado na semana passada vai buscar uma saída para evitar que verbas destinadas ao combate de doenças animais e vegetais sofram cortes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O agronegócio no Brasil vai bem. Graças a uma colheita recorde de grãos, o PIB do setor deverá crescer 4% este ano, somando pouco mais de R$1 trilhão. Aumento também nas exportações, que devem superar os 100 bilhões de dólares em 2014. Para garantir que o agronegócio continue avançando e gerando riquezas para o país, é preciso investir na prevenção de doenças animais e vegetais. Nós temos uma sensibilidade enorme por sermos um país gigante, um país que tem uma tecnologia avançadíssima na produção de grãos e de carnes, mas ao mesmo tempo é um país tropical e talvez um dos países que maior risco de doenças animais e vegetais nós corremos todos os anos. Por isso, a senadora defende a aprovação de uma proposta que protege de cortes os recursos previstos no orçamento destinados à sanidade animal e vegetal. Já o relator da matéria, senador José Pimentel, é contra aumentar a lista de gastos fixos da União. Hoje, o Congresso Nacional, o Executivo e o Judiciário só têm gestão e capacidade de influenciar sobre 10% de todo o orçamento da União. O restante é tudo carimbado, é tudo vinculado e isso termina dificultando determinadas ações. É por isso que o nosso parecer é contrário a esse projeto, não pelo seu mérito, mas pela alta vinculação que nós já temos. Eu acho que o país tem a obrigação de investir nas suas vocações naturais. A pecuária, a avicultura, a suinocultura são vocações naturais, são geradores de divisas no Brasil. Ninguém pode brincar com isso. Na hora em que você contingencia e evita a liberação para os estados fazerem convênios de prevenção a doenças no campo animal, você está atirando no coração da capacidade do Brasil, pela sua produção, gerar equilíbrio de balança de pagamentos. O senador Luiz Henrique propôs um acordo. Quero fazer um apelo no sentido de que possamos, dentro de uma semana até a próxima sessão,
estabelecer um entendimento entre nós para a aprovação dessa matéria. Eu acredito que esse é um tema que pode, assim como foi o seguro, armazenagem e assistência técnica, fazer parte de um programa especial no novo Plano Safra, que a presidenta deve anunciar agora entre maio e junho desse ano. O presidente da comissão, senador Lindbergh Farias, sugeriu que se pense em uma forma de garantir os recursos sem mexer na lei de responsabilidade fiscal, como determina o projeto em análise. Se fosse possível nós não mexermos na lei de responsabilidade fiscal, acharmos um outro caminho, tem a discussão da LDO, talvez prever o não contingenciamento na LDO, mas eu acho que esse tema, colocado dessa forma na lei de responsabilidade fiscal, é temerário. Para preservar a integridade da lei de responsabilidade fiscal, por que não transformamos essa proposição numa emenda à LDO atual? Eu comungo com aqueles que entendem de que nós não devemos alterar a LRF, porque nós temos aqui um caminhão de projetos que dá mais de 100% do orçamento se atender, alterando a LRF. Mas nós precisamos construir uma saída. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou em primeiro turno um projeto que pretende obrigar as companhias telefônicas a identificar para o usuário a operadora de destino de cada chamada antes de completar a ligação. Em alguns planos promocionais de telefonia, a ligação entre números da mesma operadora chega a ser gratuita para o usuário. Ligações entre operadoras diferentes são sempre mais caras. Josemir Gomes é chefe de 40 pessoas em um almoxarifado. Libera umas tintas aí, lá para 206. Para se comunicar com funcionários e prestadores de serviço, ele tem 2 aparelhos celulares e 5 chips. Porque sempre eu ligo de operadora para operadora, aí com certeza é mais barato. O projeto, aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, deve obrigar as companhias telefônicas a informar, antes de completar a ligação, se o usuário vai pagar tarifa de interconexão. Hoje, pela portabilidade, você não tem mais a identificação pelos prefixos das companhias. Hoje você leva o número, pode estar hoje numa companhia, amanhã noutra companhia e não terá essa identificação. Então o que o projeto prevê é que quando o consumidor, o usuário, estiver usando o seu telefone, fazendo uma ligação para um outro telefone móvel que não seja da sua operadora, ele receberá um aviso sonoro de que ele está ligando para uma operadora que não é a sua. E com isso ele vai ter consciência de que ele pagará por isso. O projeto, depois de aprovado, vai precisar de regulamentação da Anatel. Hoje a gente tem uma série de sinais de rede, por exemplo, que indicam o tom de discar, né, o tom de ocupado, e a Anatel vai padronizar esse sinal para que todas as operadoras utilizem o mesmo sinal, o que facilita para o consumidor identificar o objetivo daquele toque. A Anatel é contrária ao projeto por considerar que o tema é técnico e não deve ser objeto de lei, e sim de regulamentação. Para o senador Cássio Cunha Lima, autor do projeto, a identificação de chamadas entre operadoras diferentes de telefonia já deveria ter sido regulamentada pela Anatel para amparar o consumidor. O artigo da Constituição que trata de terrorismo ainda depende de regulamentação. Com a proximidade da Copa do Mundo, o Congresso tem pressa em aprovar a matéria, mas o tema é polêmico. O Senado analisa 2 propostas para definir o crime de terrorismo. Uma delas é o projeto de lei elaborado pela comissão responsável por regulamentar artigos da Constituição. A outra está incluída no projeto do novo Código Penal. As 2 matérias prevêem penas pesadas para terroristas, que podem pegar até 30 anos de prisão em caso de homicídio. As sugestões vão ser reunidas em um substitutivo que deve ser votado em plenário ainda no mês de março. O desafio dos parlamentares é elaborar um texto que não criminalize manifestações populares. O terrorismo deve ser visto como uma ação que visa despertar pânico na sociedade, mas que tem um objetivo claro de desestabilizar o Estado e atacar o sistema democrático. Então, se nós fizermos essa diferenciação, eu creio que não haverá nenhum problema de aprovarmos um projeto assim. O coordenador da Marcha do Vinagre, que reuniu milhares de manifestantes no Distrito Federal em junho do ano passado, tem a mesma preocupação.
Ele já teve que responder a uma acusação de terrorismo após acampar em frente ao Congresso Nacional. Um boletim de ocorrência dizendo que eu e mais 11 pessoas éramos terroristas e queríamos matar a Dilma por estarmos protestando lá na frente. Tem que ter o direito da manifestação livre e pacífica, porque a gente simplesmente está ali para o melhor dos nossos filhos, dos nossos netos. Para este cientista social, o Brasil não precisa de uma lei que tipifique o terrorismo. Ele defende que a legislação existente já é suficiente para lidar com esse tipo de crime. A ONU, que é a maior organização internacional entre os países, tem no mínimo 13 tratados, 13 propostas de caracterização do terrorismo e não conseguiu consenso em nenhuma vez. Os crimes que são supostamente colocados numa proposição legislativa, proposição de lei, elas todas já estão inclusas, já fazem parte do cabedal do direito penal, as leis do nosso Código Legal, do nosso Código Penal. É necessário, pode haver algumas divergências, mas isso pode levar a um aperfeiçoamento dessa proposta. Eu creio que será votado antes que nós tenhamos a Copa para estar vigorando plenamente nesse período. Daqui a pouco, às 8h30, a Comissão de Meio Ambiente promove audiência pública para debater a preservação da Floresta Nacional de Brasília. O requerimento para a realização da audiência foi feito pelo senador Rodrigo Hollenberg. E a permanência do analfabetismo é tema de audiência na Comissão de Direitos Humanos, também agora pela manhã, às 9 horas. O Brasil é o 8º país do mundo em número de analfabetos, jovens e adultos, segundo a Unesco. São quase 40 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. Os dados mostram que esse número vem baixando, mas que nos últimos 10 anos o ritmo diminuiu. Um projeto de lei em análise no Senado quer tornar obrigatória a separação das contas de água e esgoto. Esse é o assunto da nossa entrevista desta segunda-feira. Segundo dados do IBGE, a coleta de esgoto chega a menos da metade das residências brasileiras e apenas 38% dos resíduos recebem tratamento antes de serem despejados. O projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente e agora em análise na Comissão de Infraestrutura separa a cobrança de água e esgoto. O senador Ciro Miranda, autor da proposta, afirma que a medida pode melhorar a prestação dos serviços de saneamento básico. Sobre isso eu converso com o consultor do Senado, Vitor Carvalho. Vitor, como é que essa separação na conta pode melhorar a prestação do serviço? Hoje em dia, existe uma cobrança conjunta da água e esgoto. Normalmente, se pega a conta de água que decorre de uma medição, de um relógio, e se multiplica por 2. E esse passa a ser o valor da conta de esgoto, né? O que o senador Ciro Miranda propõe, e foi aprovado pela comissão, é que se faça uma medição do esgoto, né? Não só uma medição na saída da residência, da edificação, né? Mas também lá na ponta, para saber se está sendo tratado ou não. E esse custo seja calculado, medido e cobrado, então, dos usuários do serviço. O consumidor ele teria, então, um aumento na conta em virtude dessa separação? Não necessariamente. O importante é se saber qual é o custo do serviço, né? Coisa que hoje em dia não se sabe. A lei de 2005, que é bastante recente, foi longamente negociada na Câmara e no Senado, prevê uma regulação desse serviço, né? Então deve haver uma agência reguladora que controla os custos da empresa que presta o serviço de água e esgoto. Hoje, na maior parte dos casos, nós não temos isso, né? Então é uma caixa preta, na verdade, o serviço para os usuários e para a sociedade. O poder público ele poderia assumir esse custo, no caso? Não, a ideia é que o custo seja realmente pago pelas pessoas, né? Quer dizer, o que nós não podemos, no momento, saber é se, ao isso ser feito, vai ser maior ou menor o valor da tarifa no futuro. E é viável separar essa cobrança? Porque hoje a gente tem um único relógio que mede ali a água, né? Como é que isso poderia ser feito? Certamente vai demandar das empresas todo um esforço de engenharia para ver como medir e como calcular esses custos todos, né? Mas eu acredito que não haverá dificuldade. Existem coisas muito mais complicadas que são resolvidas satisfatoriamente.
A proposta ela obriga também as construtoras e os moradores a conectarem a rede à rede de esgoto pública, não é isso? Exatamente. Na verdade, isso já está na lei em vigor, né? Essa obrigação já existe. Ela é fundamental porque a empresa que coloca o esgoto não pode ter o risco de as pessoas não quererem depois serem usuárias do serviço. É uma necessidade de saúde pública, é uma necessidade do meio ambiente, ou seja, ao mesmo tempo é um serviço, mas também é uma obrigação das pessoas aderirem a esse serviço. Então, por isso que a lei já prevê. O que o projeto agora coloca é uma multa para quem se recusar a conectar a sua edificação à rede de esgoto. A proposta traz benefícios também para o meio ambiente? Com certeza, né? Porque a proposta é muito clara no sentido de que vai ser cobrado na tarifa do esgoto o tratamento do esgoto, né? Hoje em dia, uma empresa de saneamento cobra o mesmo valor da água, independente do que ela faz com esse resíduo, né? Ou seja, então ela não tem nenhum interesse em realmente fazer o tratamento do esgoto. Porque se ela não fizer o tratamento, é um custo a menos e a tarifa já está garantida ali, pela maneira como é cobrado hoje em dia. Então, pela proposta do senador, só se ela tratar o esgoto, ela vai poder cobrar pelo tratamento do esgoto. Vitor, muito obrigada pela entrevista. Uma correção. Agora há pouco eu disse que uma pesquisa diz que o Brasil tem 40 milhões de analfabetos. Na verdade, são 14 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.